Seguindo aqui a nossa série de entrevistas especiais da semana do Rio Senac Summit, eu tô com o Tchê Gouveia, Fernando Tchê Gouveia. Para os íntimos é Tchê, tá, gente? Desculpa aí. Tchê que está aqui conversando muito sobre as Olimpíadas Digitais. Ele vai contar um pouquinho o que é isso, mas antes eu quero que você se apresente, porque você tem uma vasta experiência em tecnologia. Te conheço há muitos anos, a gente trabalhou em projetos de tecnologia juntos. Mas eu acho incrível a forma que você tem de pegar a sua experiência com a tecnologia e colocar a serviço das pessoas, do impacto, das boas conexões. Então, quem é o Tchê? Eu sou um homem branco, de óculos, que estou com uma blusa preta, uma calça verde, com um nariz grande que é de família. A família toda tem esse nariz grande. E eu sou fundador da Joco. Eu há mais de 25 anos eu faço produtos digitais. Sempre trabalhei com produtos digitais, mas com a idade avançando, a gente vai procurando encontrar, estar cada vez mais próximo do nosso propósito. E eu sempre fui um apaixonado por educação, processos de aprendizagem, é a coisa que eu mais gosto de estudar. E aí eu comecei a fazer produtos digitais com metodologias de aprendizagem. E aí faltava ainda, porque a educação já traz um pouco dessa questão do propósito, mas o impacto social sempre esteve muito próximo da minha vida e eu sempre busquei fazer projetos que misturavam a tecnologia, a educação e o desenvolvimento social. E é isso que eu faço. E aí, de onde veio esse clique, Tchê, para começar? Porque eu sei que você já fez muitas coisas de tecnologia a vida toda, mas teve um momento que você realmente colocou a sua energia 100% voltada para trabalhar com impacto e com educação. Qual foi o momento assim que você falou, cara, agora chega, eu quero voltar e quero olhar só para isso? Eu tinha uma empresa que fazia produtos digitais de todas as formas. Games, chatbots, portais, aplicativos. E a gente fazia isso para grandes empresas que nos passavam um briefing e aí a gente criava aquele produto. Chegou uma hora que a gente se desafiou a... E se a gente não tivesse um cliente passando um briefing para a gente? O que vai Se a fazer? gente criasse o próprio briefing da nossa vida para desenvolver algo. Gente, isso é maravilhoso. E aí, a gente pegou tudo que a gente tinha aprendido no desenvolvimento dos chatbots, no desenvolvimento dos games, no desenvolvimento dos aplicativos que a gente já tinha feito até aquela hora, e falou assim, cara, vamos colocar isso em prol de uma metodologia de aprendizagem, porque a gente já tinha a experiência que era muito poderoso quando a gente fazia uma experiência educacional que era mais interativa, mais gamificada, as pessoas se engajavam mais, o tempo de sessão era muito maior. E nessa hora foi um clique de temos que criar um produto para isso. E aí a gente criou esse produto. Esse produto, ele virou uma metodologia. Essa metodologia virou uma empresa e em determinado momento eu não conseguia mais fazer o trabalho da empresa anterior que pariu esse produto, porque esse produto que nasceu é que virou a minha empresa e o meu propósito. E essa foi a hora do clique. Esses briefings da vida são muito bons, né? E aqui você está trabalhando, você está com um projeto que chama Olimpíada Digital. Olimpíada me dá aquela ideia antiga que tinha na escola de matemática, tipo uma competição, etc. É mais ou menos isso? É um pouquinho diferente porque quando você tem a Olimpíada na escola, as medalhas são limitadas. Aqui, quanto mais medalhas a gente tiver, melhor. Na verdade, a Olimpíada é uma dinâmica de engajamento com um produto digital que é uma experiência de aprendizagem. O que a gente fez? A gente pegou todos essas grandes tecnologias que estão mudando o mundo que a gente está vivendo, como a inteligência artificial generativa, sobre o metaverso e a realidade virtual, análise de dados, o mundo dos games, a chegada do 5G na sociedade. A gente pegou todos esses temas e falou assim, cara, vamos traduzir isso numa experiência gamificada, num jogo. E aí depois do produto sendo construído, veio um outro elemento, que é o elemento de engajamento. Como a gente pode fazer para levar isso para as escolas? E aí a gente começou a convidar escolas para formarem equipes, onde todo mundo que entrasse no game
falasse qual que era a sua escola ou instituição social, porque aí no meio do caminho a gente falou, cara, tem que colocar as instituições sociais nessa parada outros também. coletivos também. E aí a galera entrou, quando a galera entra no game, coloca qual é a sua escola ou instituição social, e todos os pontos que você faz no game vão para a escola ou instituição que você escolheu. E essas escolas, aí tem vários prêmios. Aí tem tipo... Eu já estou querendo saber. Curso de Data Analytics do Senac, tem curso de Excel do Senac, tem caixa de som portátil dessas que piscam coloridas, que a galera adora, porque caixa de som em escola sempre vale muito a pena. Projetor portátil para apresentar os trabalhos e tal. A gente vai levar... E a escola ganha, o aluno ganha ou todo mundo ganha? Todo mundo ganha. Ah, legal. Todo mundo ganha. Tem voucher do Spoleto para os vencedores. Tem ingresso do Rock in Rio para ser sorteado. A gente vai levar uma experiência de realidade virtual para acontecer dentro das escolas vencedoras, das 3 primeiras. Então, uma experiência de realidade virtual que tem aqui no evento, no Summit, a gente vai levar para a escola também, para eles passarem um dia entendendo o que é esse negócio. E tem até um violão da Marisa Monte que ela vai doar e autografar para a escola campeã. Qual é a resposta? Qual é o quiz que eu tenho que preencher para ganhar? Qual a escola que eu tenho que me afiliar? Se afilia a alguma escola, alguma instituição social e participa desse negócio. Gente, com certeza, maravilhoso. A gente sabe que também tem um lado aqui, Tia, 46% das escolas públicas não tem muitos projetos ainda voltados para a tecnologia dentro da sua prática pedagógica, né, digamos assim. Então, isso é até um dado do Guia EduTech. E a gente fica pensando assim, como é que a gente vai cada vez mais aliar a tecnologia na educação básica, principalmente também na educação pública, para que a gente não deixe ninguém para trás. Como é que você vai pensando nisso? Dentro do que você faz, como é que dá para fazendo essas costuras, sabe? Esse seria o projeto da minha vida, sabe? Ele é um projeto complexo, ele não é um projeto simples. Porque essa resposta não é através de uma ferramenta, ela é sistêmica, né? Você tem que construir um sistema que ele vai mais para perto da consciência digital do que começar a dar aula de robótica em qualquer lugar, sabe? Não é sobre isso a questão da tecnologia. Eu acho que a gente parte de uma compreensão sobre que mudanças a gente está tendo no mundo através das tecnologias. É muito importante começar muito forte com os professores, sabe? Sim. Porque talvez, às vezes, quando você não tem o grande domínio dessa consciência, você até se afasta do teu aluno, né? Que é o teu grande parceiro naquela tua jornada do teu dia. Então, eu começaria muito por essa parte de uma compreensão maior sobre que mudanças o mundo está vivendo a partir das tecnologias que estão por aí. Eu acho que vai por esse caminho. A gente tem falado muito aqui também sobre letramento digital, né? Porque em algum momento essas ferramentas chegaram na nossa vida, mas a gente não raciocinou sobre elas, não fomos educados sobre elas, né? A gente sai ticando aí todos os nossos dados e oferecendo nossos dados sem a gente sequer saber. Se alguém fosse ler hoje os termos de uso do Instagram, conseguiria ler o Velho Testamento 2, 3 vezes e não terminava de ler os termos de uso. Então, esse letramento digital ele é super importante também, né? Uma vez que a gente não vai voltar atrás em relação às tecnologias. Está aí o ChatGPT sendo usado já na sala de aula, tem professor usando o TikTok porque viu que não dá para ir contra, mas como é que eu consigo colocar isso dentro das minhas disciplinas, do meu engajamento com os alunos e por aí vai. Então, tem um processo que realmente ele parece que precisa ser mais estrutural, de alguma forma, né? Esse acesso a esse letramento. E dentro dos games que você faz, de alguma forma, a gente consegue começar a entender um pouquinho melhor a tecnologia também, né? Uma das coisas que a gente tem bastante preocupação quando a gente está desenvolvendo a experiência é a questão da análise de dados e que insights a gente consegue tirar dessas experiências, né? Como a gente usa o design conversacional na hora de desenvolver um produto, que é o mesmo tipo de design que você tem nos chatbots, a experiência ela fica super interativa. E todas essas interações, elas são tagueadas, todas essas interações, elas são registradas. E esses registros, eles são de perguntas técnicas, como certo ou errado, se é verdadeiro ou falso, escolher a opção correta, mas tem perguntas pessoais também.
Então a gente vai aprendendo com as pessoas a partir das interações dessas experiências. E aí a gente entende esse nível de consciência, qual que é a opinião delas. A aprendizagem, nesse caso, ela sempre precisa ser uma mão dupla. A gente não acredita muito dessa história que você tem um grande ser detentor do conhecimento, que é um transmissionista de conhecimento. A educação, a aprendizagem, ela tem que ser uma estrada de mão dupla, os dois estão aprendendo. E essas interações ajudam muito a gente a aprender, criar diagnósticos e melhorar e recomendar conteúdos mais customizados para cada pessoa. Então a gente acaba aplicando bastante essa metodologia de entender as pessoas e aprender com elas para gerar diagnósticos e dar conteúdos melhores para elas. Falando desse lugar do método, eu vou até ler minha colinha aqui, porque esse mesmo guia do EduTech, ele fala que 69% das escolas estaduais e 51% das municipais declaram que mais da metade dos docentes começaram a fazer formações em tecnologia, nas frentes de tecnologia. Mas ainda tem algumas barreiras para a gente trazer essa galera, né, a tecnologia para dentro das escolas. Tem algumas barreiras que você identifica assim, de forma muito clara? Assim, é só uma questão, talvez, de infraestrutura? Tem também uma questão de criatividade, de mindset, a gente já falou que tem? Enfim. Eu acho que a principal barreira, e eu não sou um especialista no ensino fundamental ou ensino médio, tá? Eu não sou um especialista em escolas. Tecnologia. A minha pegada até mais é criar experiências de aprendizagem para adultos, tá? Mas indo nessa linha, eu acho que a principal barreira, o principal desafio é conseguir, de uma maneira, de novo, sistêmica, inserir esses assuntos na própria grade curricular. Não adianta só a intenção de ter tecnologia, falar que a tecnologia é importante e a gente não ter um método para isso fazer parte do dia a dia dos professores e do dia a dia das escolas. Acho que aconteceu um pouco isso com a educação nutricional também antes. Né? A educação nutricional, de repente, fala, olha, temos que ter educação nutricional nas escolas. Mas e aí? Como é que entra? Entra na aula de biologia, entra na aula de matemática, entra na aula de história, entra na aula de geografia, porque você tem várias formas. É linear e vai estar em tudo, de alguma forma. Exatamente, né? Então, como que você faz a educação nutricional acontecer? Esse conhecimento sobre tecnologia também passa por aí, né? Como que sistemicamente a gente prepara para que isso possa ser passado de uma maneira que vai fazer sentido, porque a gente não vai conseguir resolver com um curso, simplesmente. Não, agora todo mundo passou por um curso e passei por um curso, já entendi o que é tecnologia, agora eu vou começar a aplicar na sala de aula. É quase aquele conceito de liquidez, né? Tipo assim, tá em tudo. De alguma forma você vai começar a respirar a tecnologia em tudo, da sua formação básica até a sua vida adulta. Exatamente. Em tudo que estiver fazendo. Exatamente. Essa história, a tecnologia, ela acaba passando por todas as matérias, por todos os elementos, porque você sempre vai ter exemplos do uso dela no dia a dia dos alunos e dos professores. Então, até essa parte de você tratar como uma coisa muito separada, sabe? É uma coisa, acho que até afastou algumas pessoas, né? Não, essa história da tecnologia, deixa isso mais pra galera. Isso é pra lá e tem outra... Exatamente. Não, porque falar de história é falar de tecnologia, né? Falar de química é falar de tecnologia. Exatamente. Tem que falar de ética e tem que falar de tecnologia. Falar de ética. Talvez ética e tecnologia sejam dois assuntos que precisam muito serem falados. E você falou muito da questão dos adultos também, né? Puxando para isso agora. Essas ferramentas tecnológicas na educação dos adultos. Como você tem trabalhado projetos nesse sentido também? Para adultos... você sabe que o adulto você dá a oportunidade para ele aprender, né? Você não ensina. É ele que resolve se ele vai aprender. Vai abraçar ou não. Então, o que a gente pensa é como cria as melhores oportunidades para os adultos aprenderem sobre os temas que mais fazem sentido no mundo atual. Não só sobre as tecnologias, a gente também fala sobre educação nutricional, sobre desperdício de alimentos, sobre educação financeira. Então a gente sempre busca trazer pontos que tenham a ver com o dia a dia desses adultos também. E tem temas que estão dentro da Olimpíada Digital que também deveriam ter tudo a ver com os adultos, né? Por exemplo, alguns temas que vocês escolheram para abordar na Olimpíada foram inteligência artificial, generativa, realidade virtual e metaverso,
consciência digital, o mundo dos games, internet das coisas, cidades inteligentes, 5G na vida real, análise de dados. Como é que vocês estão abordando esses temas dentro da Olimpíada? A gente aborda todos esses temas. A gente teve, inclusive, tem uma coisa curiosa, é que eu não sei quanto você está por dentro, Babi, mas parte desses temas, eles nasceram da última viagem lá para o South by Southwest, onde a gente até teve naquela missão com o Instituto for Tomorrow. Então, ali já nos ajudou a entender quais eram os temas mais quentes falados no mundo. É que o termômetro do mundo está apontando, né? Exatamente, o que estava sendo apontado ali. Aí a gente pegou um pouco dos temas que são os temas que tem aqui no evento, no Senac Rio Summit, para entender quais que faziam mais sentido estarem juntos. E aí a gente fez essa escolha dos temas para a Olimpíada. Esses temas são super importantes para os adultos também. Para a existência. Exatamente. Nesse mundo de hoje, em permacrise, que a gente falou tanto essa palavra aqui esses dias. Exatamente. Eu adoro a oportunidade de um dos temas ser o tema de consciência digital, da gente passar a ter um pouco mais de consciência sobre o que está acontecendo com a nossa saúde mental, que a gente tem que prestar atenção nessa silenciosa pandemia que está acontecendo aí e que não fica claro da gente ver, mas a gente está muito frágil. A gente, como você falou antes, as tecnologias elas estão aí, elas chegaram muito rápidas. A gente talvez não estivesse muito bem preparado e consciente para lidar, e algumas coisas estão acontecendo de efeitos colaterais que a gente não pode esquecer, né? Que é a questão da autoimagem que super afetada, a depressão, a ansiedade, o vício em tela, né? O problema do sono, tem várias questões que estão a dismorfia dos filtros, dos corpos femininos e por aí vai. É bem complexo. Isso é abordado dentro do jogo também. Isso é abordado. Essa é uma das jornadas do jogo, essa jornada sobre consciência digital. A gente traz um pouco da palestra da Esther Perel, lá do South by Southwest, para guiar essa história. Então, a gente conta um pouco sobre essa história de como a gente anda deixando as pessoas no vácuo e como a gente está ficando no vácuo, que a gente está conversando, começa a olhar para uma tela e perde aquela pessoa, daquela conexão. Ali eu acho que tem várias coisas, a gente fala sobre o conceito da serendipidade também. Então a gente vai... Explica um pouquinho o que é, para quem não entende o conceito. Acho que melhor começar explicando pelo FOMO em vez do JOMO, né? Vai. Porque o que acontece? Esse mundo muito imediatista nos dá uma sensação, com todo o excesso de conteúdo, com todas as possibilidades de conversas que a gente tem, dá uma sensação que a gente está sempre perdendo alguma coisa. E essa sensação é uma sensação muito ruim. Essa sensação é chamada de FOMO, que é Fear of Missing Out. E durante muito tempo, inclusive, esse FOMO, perigosamente, ele foi até celebrado, né? No próprio evento da onde nasceu a ideia essa de palavrinha, né? E agora a gente tem essa questão do JOMO, que é Join of Missing Out, que tem a ver com a serendipidade, que é a gente ficar mais aberto para o diferente, que é a gente ficar mais aberto para as coisas que podem acontecer no nosso dia que não estavam sob o nosso controle, sobre essa necessidade da gente estar aberto para as pequenas coisas que podem acontecer no nosso dia, sem querer controlar tudo, sem querer fazer com que cada espaço do nosso dia seja ocupado por eu procurar uma conversa de algum grupo do WhatsApp que possa ser interessante, ou eu procurar alguma coisa diferente no Instagram, tipo, eu olhar para o lado, cara, vamos ver o que pode acontecer aqui. Curtir o que você está perdendo ao longo do caminho, Exatamente. Né? Então, exatamente aproveitar o tempo que você está perdendo, o que você está perdendo, você está curtindo as coisas que estão chegando, se você estiver perdendo alguma coisa por esse meio do caminho, né? Você fala muito, eu já te escutei falar isso várias vezes, que a maior inovação tecnológica que o mundo precisa é promover a inclusão social. E dentro dos projetos de educação mais tecnologia, né, desses projetos de EduTech, como que você acha que esses projetos vão contribuindo exatamente para a construção desse lugar de inclusão social?
a tecnologia, ela tem esse poder de chegar a mais pessoas, né? E aí, eu acho que a inclusão social, ela caminha junto com a inclusão digital quando eu crio coisas que são acessíveis a todas as pessoas. É uma das ideias que a gente está tendo aqui com essa história da Olimpíada. Mas, infelizmente, apesar da tecnologia ter esse poder de inclusão, o que vem acontecendo na prática é que ela acabava se transformando em mais um muro de separação social do que num muro de inclusão. Isso, se o abismo vai ficando maior também. Porque o que acontece? Quem é que tem a oportunidade, como a gente estava falando antes do evento, do South by Southwest, que a gente teve o privilégio de ir, ainda mais com o dólar do jeito que estava esse ano, quem é que tem condição de ir para um principal evento de inovação do mundo e entender que a inteligência artificial generativa realmente chegou e que tem discussões muito profundas para serem feitas sobre aquilo para gerar essa consciência digital? São 3 mil brasileiros privilegiados, que são diretores de agências de publicidade, diretores de marketing de grandes empresas, grandes produtoras, não sei o quê, que têm essas condições. E a gente via muito essa turma indo, e quando voltava, tinha muito aquela história de eu aplicar no meu dia a dia, de eu aplicar no meu trabalho, de eu aplicar na minha bolha, e aí você acabava segregando mais, porque quem tinha esse conhecimento acabava criando mais barreira, porque usava esse conhecimento em prol do negócio. E a ideia da Olimpíada, ela nasceu muito dessa indignação de ter ido dessa vez, ter entendido e ter uma provocação tipo, cara, e aí, como é que a gente faz para isso chegar numa outra galera? Como é que a gente faz para isso chegar em quem não teve a oportunidade de estar aqui? E foi por isso que essa ideia ela teve uma reverberação tão legal dentro aqui da história do Senac, porque esse evento que a gente está aqui hoje, ele é um evento que eu acho muito foda por causa disso. Porque, cara, olha a galera que está aí, né? São jovens de escolas públicas, são professores que estão tendo a oportunidade de ter esse acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de tecnologia, que antes disso você precisava realmente ir para um South by Southwest, para um Web Summit, pagar um ingresso gigantesco. Eu tenho aquele incômodo que você sabe, tanto que eu voltei frita e falei, putz, eu acho que também é quem está endereçando o que é esse futuro, o que é essa tecnologia, se a gente só fica vendo as referências que estão fora, né? E aí é isso, a gente tem aqui no Rio de Janeiro a Coletivo da 2050, que são os meninos do Santo Amaro, que estão aí fazendo mil coisas em metaverso, inteligência artificial, e não estão deixando nada a desejar para nenhum escritório da Barra da Tijuca, da Berrini ou do Vale do Silício. Inclusive, o projeto dele está entre os 30 selecionados do Meta Global na construção de política de boas práticas de metaverso e inclusão da Meta. Então, assim, eu fico sempre muito reflexiva sobre como que a gente pode, sim, tem que olhar o que está acontecendo lá fora, mas como que a gente começa a fazer as pontes com a inovação que já está dentro da nossa casa. Como que a gente pega o que já está acontecendo aqui, como a gente começa a criar essas pontes, até para saber, né? Porque eu acho que, assim, já tem um monte de solução sendo criada, discutida, debatida. E, às vezes, eu acho que essa galera que vai para o SXSW, que vai para o Web Summit e para esses outros eventos, sequer olha para o perímetro do que está ao lado. E aí isso exige, sim, você sair da sua bolha, você olhar para o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, na sua periferia, em outros contextos sociais e por aí vai, para a gente poder começar a conectar também essa discussão sobre a educação, sobre a tecnologia, com uma realidade que é a nossa realidade, que é muito diferente da realidade desses lugares por onde a gente tem bebido dessas fontes, né? Então, assim, eu acho super interessante quando você volta e pega isso e fala, não, mas peraí, vamos se inspirar nesses temas, mas vamos conectar esses temas com o que é uma realidade nossa, né? Eu volto, faço Favela Conecta, faço Favela Inspira dentro do Santo Amaro para falar, foi discutido isso aqui, como a gente discute isso aqui pela nossa perspectiva? Ou faz sentido a gente estar, de repente, discutindo uma tecnologia que faz com que a gente sinta o cheiro de comida enquanto o Brasil volta para o mapa da fome, né? Enquanto a gente tem uma galera comendo osso e foi capa de jornal no ano passado. Então, assim, as tecnologias não vão deixar, obviamente, no mundo todo de serem pensadas e desenhadas,
Mas como é que a gente vai fazendo com que a gente consiga ir adaptando isso, a nossa criatividade, né, a nossa inventividade para os problemas e para as soluções que a gente tem na nossa casa. Cara, Babi, você sabe que quando a gente estava fazendo as jornadas, né, escolhendo quais eram os cases que seriam contados dentro da Olimpíada, rolou exatamente essa discussão, que é, cara, a gente vai começar a falar de internet das coisas e vai falar de algo que, de repente, vai falar sobre um dispositivo para você usar no seu café da manhã para que ele fique quente mais rápido ou preparado de uma maneira mais rápida, quando a gente tem pessoas que a gente conversa que não tem café da manhã, né? Então, como é que a gente pega as coisas o conhecimento que realmente vale a pena trazer para essa mistura, né? Porque eu acredito nessa mistura, né, que a gente tem que fazer, que você está falando, cara, é isso. Essa é a grande discussão do mundo, mas a gente tem uma realidade aqui, que a gente tem uma realidade da galera, que é a galera da favela, que tem uma criatividade, que já tem tanta coisa lá dentro, que precisa de visibilidade para esse negócio e tem que misturar essas duas coisas, né? Acho que a gente tem que parar um pouco desse negócio de só ficar olhando realmente lá para fora, para as mesmas pessoas aqui, porque a gente tem um protagonismo tão forte dentro de casa, do nosso lado, de projetos maravilhosos. Essa galera precisa ter visibilidade e eu queria que a nossa galera tivesse aqui, por exemplo, num evento como esse. Mais pessoas que a gente conhece dentro da nossa área de atuação, que estivessem vendo o que está pulsando num evento como esse de educação, tecnologia e criatividade. Né? Ouvi uma pergunta de uma menina ali de 16 anos, né, fazendo uma pergunta sobre tecnologia, né? Trazendo nossa rede também para essas outras conexões, assim. Eu acho demais isso. E eu fico imaginando quando, de repente, daqui aos próximos anos, jovens que estiveram aqui, circulando por aí, que vieram numa escola de São Gonçalo, de Bom Sucesso, possam estar ali no palco também, mostrando o que eles aprenderam e como eles transformaram essas coisas. Perfeito. Tchê, estamos chegando ao fim. Queria saber o que você está levando para casa, na bagagem, depois dessa experiência de Senac Rio Summit. O que está indo com você daqui? Olha, uma das coisas que eu mais tenho refletido aqui é a questão dos professores que a gente começou a falar, sabe? Porque para os jovens já há uma naturalidade de conseguir entender as coisas novas, até por serem usuários, até às vezes por usar demais, mas eu acho que tem um trabalho que a gente precisa fazer, que é um trabalho urgente, que é um trabalho de preparação de educadores, de conscientização sobre como as coisas realmente estão mudando no mundo e de uma forma urgente, porque a gente está dando alguns panes aqui, né? A gente está dando os curtos-circuitos, a gente não pode esquecer disso, a gente não está no negócio, olha que legal, quanta tecnologia nova tem aí, quantas possibilidades a gente tem, sim, quantas possibilidades a gente tem, mas galera, a gente está dando uns panes, né? Como é que a gente faz para equilibrar um pouco essas oportunidades que a gente tem do mundo digital com uma consciência maior que preserve a nossa saúde mental, né, de uma maneira mais adequada, porque isso é um problema. E eu acho que os professores, eles são super importantes nessa hora, super importantes. E o que eu levo para mim mais é tipo reflexões sobre o que a gente poderia fazer para ajudar as pessoas que lidam com as crianças no dia a dia ali, a maior parte do tempo, a passarem ideias, conhecimentos de uma consciência do uso correto dessas tecnologias para que elas sejam usadas da melhor forma. E, por fim, acho que tem uma coisa que eu tenho mudado. Eu sempre tive aquela história assim, a tecnologia ela pode ser boa ou ruim, depende do que você faz dela, né? A gente sempre teve essa história de falar sobre a tecnologia, que ela pode... que ela não é boa ou ruim, você escolhe. Cara, eu não concordo mais com isso, sabia? Eu mudei.
Eu acho que quando a tecnologia ela nasce, cara, tem um propósito ali por trás carregado pelo criador, que ele é mais forte. Se ele fez um trabalhinho de falar, olha, aonde isso aqui pode dar problema, é aqui e ali, mas eu vou em frente da mesma forma e eu vou colocar um discurso que o mundo vai ser melhor porque eu vou estar fazendo isso e vou em frente. Eu acho que é assim que acontece. Então a gente tem que aproximar mais a filosofia, a sociologia e a ética da tecnologia. Bom, para fechar, acho que você já até respondeu um pouco, mas o futuro do trabalho é? Incerto. Certo. Bom, Eu nunca tive tanta incerteza em relação ao futuro do trabalho em toda a minha vida. concordo muito. Tô vendo todo mundo aqui no estúdio balançando a cabecinha assim, ó, é verdade. Bom, nessa conversa que mais abriu portas, mais trouxe perguntas do que respostas, que a gente possa navegar lindamente pelas incertezas. Essa foi mais uma entrevista especial aqui ao longo do Senac Rio Summit. Aguarde as próximas, acompanhe a gente e vem com a gente. Um abraço. Obrigado, Babi. Obrigada, Uma Tia. honra estar contigo. Obrigada.